Jesus é o Senhor, amados irmãos, graças a Deus por mais uma comunhão na palavra e na vida em Cristo Jesus. Lá em Efésios, nós podemos ler no capítulo 6, versículo 18, diz que com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O que nós vemos aqui, dar uma atenção especial a uma frase que diz, para isto vigiando, nesse versículo. Então, quando ele diz assim, para isto vigiando, ele se refere ao quê? Se nós vermos a frase com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando. Para isto o quê? Para com toda oração e súplica. Então nós devemos perceber aqui, não é suficiente nós orarmos em todo tempo por meio de oração e súplica. Eu digo, não é suficiente, mas também que nós precisamos ser vigilantes na questão da oração e também da súplica. Então, por um lado, nós temos de orar e por outro, nós devemos ser vigilantes. E o que significa ser vigilante? Ser vigilante é estar desperto e observar atentamente, manter esse estado de vigilância com os olhos abertos. Então, ser vigilante é estar alerta para qualquer tipo de perigo ou urgência. Então, ser vigilante em oração e súplica é você ter uma percepção espiritual e também discernir as estratégias de Satanás ou até mesmo expor os propósitos e enganos de Satanás e os métodos que ele usa. Graças ao Senhor, que nós precisamos ser vigilantes na oração e na súplica. Então, podemos ver que oração move o braço de Deus. E para mover o braço de Deus, nós precisamos orar de maneira que a nossa oração toque na vontade de Deus, que já está feita no céu, para que Ele faça aqui na terra. Então, mover o braço de Deus é para que a vontade de Deus seja feita. É tocarmos por meio da oração e súplica, vigiando. São muito poucos os irmãos que realmente entendem isso. Orar e suplicar com vigilância. Isso é muito importante e precisamos dar muita atenção. E sabemos também, meus irmãos, que muitas vezes quando vamos orar, nos preparamos para orar, muitas coisas acontecem, que nem um certo servo de Deus disse assim, quem não separa tempo para orar, não ora. Então nós precisamos separar um tempo para orar diante do Senhor, para que a vontade dele seja feita. Quando começamos a separar um tempo ou nos organizamos para separar um tempo para orar, de repente começa a vir vários obstáculos para que você não ore. Como, por exemplo, você vai começar a orar, alguém chega de repente na sua casa, ou as crianças começam a gritar alto, alguém ficar doente, ou até mesmo alguém sofre um acidente, ou recebe uma notícia. Enfim, quando nós desejamos reservar um tempo específico para a oração, aí muitas coisas imediatamente começam a acontecer conosco e parece que é um efeito cascata, uma coisa atrás da outra, impedindo-nos de orar diante do Senhor. Devemos perceber a importância de sim orarmos com vigilância, porque é aí que Satanás está atacando, impedindo-nos de orar. E mesmo quando nós oramos, nos ajoelhamos, nos prostramos diante do Senhor para orar e suplicar diante do Senhor com uma consciência de vigilância, nós percebemos que Satanás começa a nos incomodar. Cristãos preguiçosos, relaxados, cegos, não sabem a importância da oração. A oração, se você for olhar nos evangelhos, você vai perceber quanto o Senhor orou. Quanto o Senhor se retirava para fazer as orações, quantos homens de Deus oraram ao Senhor para que a vontade dele pudesse ser feita. Por quê? Porque esses homens entenderam e ganharam a visão da oração. Então, quanto mais você ora, por mais que você não saiba orar,
o Espírito Santo vem com gemidos inexprimíveis e ora em você. O próprio Cristo ora em você, como nós tivemos na comunhão anterior, que Cristo, ele orou por nós, ele tem orado por nós e até esse momento ele ora por nós, para que sejamos um com o Pai, assim como ele é um com o Pai. Então, cada vez mais precisamos trabalhar na oração. Realmente é uma luta orar, mas graças ao Senhor que ele nos tem mostrado o caminho da oração. E é muito importante termos essa comunhão para seguirmos em frente. Até mesmo devemos ir diante do Senhor e reconhecer que somos pecadores, que somos devedores diante do Senhor com respeito à oração. Até mesmo devemos dizer a nós mesmos que eu sou tal pessoa. Nós somos assim, meus irmãos. Não podemos nos enganar e nada está oculto diante do Senhor. Ele conhece nossas orações. Ele sabe a intenção das nossas orações no momento de orar. Então, se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita a esta vida aqui na terra, meu querido irmão, irmã, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Em outras palavras, se oramos somente para que a nossa vontade seja feita, somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Porque nos limitamos em Cristo, mesmo em Cristo nesta terra, e assim não podemos cumprir a vontade de Deus. Entende? Por isso, quando nós vemos na palavra de Deus dizendo assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade de Deus. E para fazer a vontade do Senhor, nós precisamos conhecer o Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E que verdade que é essa, meu irmão? É o próprio Cristo no seu espírito. Então conhecereis a verdade. O Senhor deseja, como diz lá em Timóteo, se não me engano, que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então precisamos nos aprofundar em Cristo, numa comunhão íntima com Ele, por meio da oração, por meio da súplica, sendo vigilantes nesta oração e nessa súplica. Por exemplo, você pode me dizer se você separa 10% do seu dízimo das 24 horas que Deus dá para você orar? Quanto é 10%? São 2 horas e 40, quase 3 horas de oração durante o dia. O Senhor, Ele quer as primícias de todas as coisas. Ele quer o nosso dízimo. Mas não devemos dar o dízimo ao Senhor como hipócritas. Dar porque tem que dar. Não. Nós devemos exceder a justiça dos escribas e fariseus. Nós devemos exceder isso. Devemos de coração puro orar ao Senhor, não durante 3 horas, não separando somente esses 10%, é orando todo o tempo no Espírito, é a todo tempo, trabalhando na escola, dirigindo, aonde nós estivermos, precisamos estar em constante oração e súplica, vigiando no Espírito. Então que o Senhor guarde nosso coração e nos conduza à vitória por meio da oração, que o Senhor nos liberte de toda a hipocrisia, de toda a religiosidade, formalismo, tradição. Eu e você, meu irmão, cada vez mais precisamos nos arrepender por não orar de maneira que satisfaça o coração de Deus. E olha, uma coisa eu já adianto para as próximas comunhão, a oração que o Senhor tem nos levado a fazer, ou até mesmo tem nos permitido orar, é para ter comunhão conosco. Deus quer se encontrar conosco por meio da oração. Pense nisso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus precisa de você e de mim numa comunhão íntima por meio da oração. Ele deseja a sua e a minha presença. Ele quer estar em nossa presença, em nós, de coração com certeza aberto, totalmente aberto, anelamos a presença de Deus. Deus sabe do que precisamos. Ele atenderá e principalmente atenderá aqueles que tocam no trono dele, que tocam na vontade dele, para que a vontade dele, que já está feita no céu, ele faça aqui na terra, que é trazer o seu reino, a vontade dele, que é se expressar por meio do homem. Deus, assim como diz a sua palavra, eis que toda a terra se encherá da glória
Deus. Graças ao Senhor. Assim há a edificação da igreja, assim há o cumprimento da vontade de Deus. E com certeza, Satanás e os seus batem em retirada. E a nossa vida está oculta em Cristo. A nossa vida está no Senhor. E Ele é o nosso Redentor. Graças ao Senhor pela vida de Cristo em nosso espírito. Graças ao Senhor que podemos orar com súplica e orações, sendo vigilantes cada vez mais para que o Senhor nos use na sua obra. Jesus é o Senhor. Graças a Deus. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz.